Hora de entrevista importante no nossa área, até pelo fato do Grêmio ter trocado de técnico nesse começo de semana. Sai Wagner Mancini, entra Roger Machado e o Romildo Bolzan Júnior, presidente do Tricolor Imortal, tá aqui para conversar com a gente sobre essa mudança. Como que foi a troca, hein, presidente? Muito boa tarde a você e seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Foi uma situação tranquila, rápida. O Roger estava em Porto Alegre e nós temos um histórico com ele, não apenas de jogador, mas de treinador. Ele trabalhou conosco em 2015, 2016, saiu por sua vontade naquele momento e deixou um time muito bem encaminhado, estruturado e, portanto, deixou uma boa memória, não apenas para nós dirigentes, como também para toda a torcida do Grêmio. Isso cria, evidentemente, a perspectiva e a possibilidade do retorno. Reeditar 2015 num processo que o Grêmio passa por uma reconstrução e temos nele uma figura que tem esse símbolo, que aconteceu isso com ele em 2015. Então, foi uma coisa rápida, foi um telefonema, ele estabeleceu as condições que ele queria trabalhar, principalmente as condições que ele queria com a sua comissão técnica que chega com ele, e vamos em frente, vamos lá ver exatamente o que temos pela frente nesse início de ano a partir do seu trabalho. E essa era uma vontade do Grêmio desde antes da chegada do Mancini, ainda no fim da temporada passada, né, presidente? Só que ele disse não. E agora aceitou porque a gente ainda está no começo do ano, certo? Eu acho que o Roger tem uma situação de poder dar mais ao Grêmio a partir daquela primeira passagem. E sempre houve a possibilidade, sempre quando houve essa situação, sempre se pensa no nome dele, evidente. Não é que seria talvez a situação, mas sempre se pensa no nome dele, se levanta o nome dele, se avalia o nome dele, exatamente pelo histórico dele no clube. Ele teve, sim, uma situação que ele tinha feito um convite e agora foi possível aceitar. As suas razões eu não sei, mas eu sei que foi muito rápida a conversação, foi muito ligeira, não houve qualquer obstáculo, não havia qualquer barreira, seja de ordem pessoal, familiar, estratégica, ou então de meio de temporada ou nada. Dessa vez fluiu naturalmente essa condição de aceite. Certo, até porque o anúncio foi muito próximo da demissão do Mancini, cerca de 5 horas ali de diferença. Agora falando especificamente então sobre o Mancini, foram 4 vitórias e 2 empates nesses 6 primeiros jogos. Então por que esperar todo esse período de pré-temporada para trocar de comandante, presidente? Olha, quando a gente praticamente manteve a estrutura que caiu o ano passado, o presidente é o mesmo, a vice-presidente de futebol é a mesma, a comissão técnica é a mesma. Nós trocamos em torno de 8 jogadores, pusemos 5 e tem mais jogadores, saiu 8 e vieram mais os jogadores que subiram da transição e da base. Ou seja, o Grêmio tem um grupo novo, mas muitos jogadores também são remanescentes daquela campanha. E também entendíamos que havia uma evolução, né? Mas, veja bem, ao mesmo tempo que tudo isso era uma situação de perspectiva, de uma pré-temporada, era um momento difícil, o time tinha bala de confiança e tudo mais, tudo isso também nós sabíamos que a margem de erro de qualquer situação, a margem de dúvida ou a margem de desconfiança de qualquer situação poderia ser fatal. Essa é uma questão que sempre esteve presente. Mas mesmo assim entendíamos que valia a pena arriscar fazer uma boa pré-temporada, como de fato aconteceu, uma bela pré-temporada, belos treinamentos, belo trabalho, mas o time mostrou exatamente algumas situações que precisam correções e que essas correções não aconteceram. Mas eu faço aqui essa lembrança pública do grande trabalho, do grande caráter, da grande pessoa, do grande profissional, que é o Wagner Mancini. E como nós não temos espaço, veja bem, como nós não temos espaço para uma margem de erro muito grande, também não temos espaço para criar um vazio de relacionamento que vem de fora, da pressão que vem de fora, da torcida que fica impaciente, das redes sociais, da mídia que cria um ambiente que vai refletir internamente, daquele ambiente que fica sempre na desconfiança, daquele ambiente que, quando vai bem, aplaude, mas geralmente qualquer situação de erro detona, liquida, desconstitui completamente o ambiente do futebol, desconstitui também, dá desconfiança e dá insegurança aos jogadores do Grêmio, cria um ambiente de fora para dentro. Esta situação para nós, neste ano de reconstrução, é uma situação muito complicada e nós não podemos ter esse ambiente gerando para nós. Nós temos que ter solidariedade, interação, jogar com a torcida, criar um ambiente que seja
de absoluta identidade e empatia para tocar as coisas para frente. Então, esse contexto muito mais de fora, que leva quando também esse contexto de gerar um ambiente de maior confiança entre todos aqueles que fazem parte do futebol, começa também pela mídia, que fica o tempo inteiro duvidando e gera pautas complicadas para a segurança e para a estabilidade interna do clube. O que acontece? Acontece que a gente resolveu fazer um cumprimento desde logo, para não levar esse assunto muito adiante e criar uma condição nova, um fato novo. Vamos ver se isso encaminha exatamente para esse ambiente de solidariedade que nós precisamos para enfrentar o ano com apoio integral da torcida. Perfeito. Então o senhor concorda que as vaias e a pressão da torcida, além da imprensa, contribuíram para a saída do Mancini? Não é exatamente isso. Eu estou citando fatos que trazem de fora uma carga muito pesada e que reflete internamente dentro do ambiente do futebol. É isso que eu me refiro. Pode colocar as redes sociais, pode colocar a pauta da imprensa, pode colocar a torcida, pode colocar tudo isso. Nós não precisamos, nesse momento, de um ambiente muito disputado, de um ambiente muito litigioso. Nós precisamos, nesse momento, de um ambiente que busque uma sintonia de confiança, né? E avaliamos que essa situação de fora para dentro vai gerar assim, uma insegurança permanente, uma insegurança e uma desconfiança que a qualquer situação de problema, e isso vai acontecer no futebol, vão acontecer jogos dessa natureza, e aí são situações de manifestações muito pesadas e, vamos dizer assim, de desestabilização do grupo. Nós precisamos criar o máximo possível de fatos que possam lhe dar um ambiente de tanta confiança que estabilize essa relação que permita o futebol correr tranquilo e formar o seu grupo, formar o seu time, dar as condições para ele andar. Então, levando em poder esse contexto todo, eu não estou aqui culpando ninguém, nem tampouco, eu estou citando vários fatos que trazem de fora para dentro um ambiente que pode ser prejudicial àquilo que nós temos que fazer este ano, que é principalmente retornar na Série A. Esse é o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. O senhor acabou de elogiar o Mancini, mas pontuou também que algumas coisas ainda incomodam em campo. O que te incomoda, presidente? E o que o Roger pode acertar nesse Grêmio? Eu acho que nós temos que corrigir algumas situações de compactação do time. Eu acho que o que mais visualmente se vê e que mais nitidamente se olha são falhas de compactação. Ou seja, um time que efetivamente joga no efeito de fechar todos os espaços e atacar também com a possibilidade de atacar todos os espaços possíveis. Eu acho que a compactação, aquilo que significa, na verdade, a liga do time que sabe e se movimenta exatamente de acordo com as peças que tem e trabalha exatamente num contexto de se defender e de atacar compactamente, eu acho que para mim esse é o aspecto mais gritante. Presidente, 5 clubes já demitiram técnicos na Série A. Corinthians, Botafogo, Avaí, Juventude e Atlético Goianiense. Na Série B, o principal caso é o Grêmio agora. É claro que cada equipe tem os seus motivos, mas quando é que a gente vai conseguir ver que isso mudou? Qual é a solução para o futebol brasileiro nesse aspecto, presidente? Olha, essa estabilização e esses resultados são muito mais do Grêmio. Eu, particularmente, sou adepto a isso. Eu tive o Renato 5 anos aqui e trabalhamos um elenco vencedor. E como qualquer time de futebol, e nesse caso o Grêmio, vou dar a motivação do Grêmio, desconheço as razões dos outros, mas a razão do Grêmio foi exatamente esse hábito, essa estrutura montada com o Renato, que dá, nesse primeiro momento, um vazio, que tem que ser preenchido e até encontrar um comandante que possa suprir todas essas dificuldades, todas essas situações e esta viuvez que às vezes acontece, né? Sempre fica um aspecto de costume e sempre, se tem esse lado positivo da longevidade, também quando acontecem rupturas, também tem esse aspecto de criar um vazio que tem uma época de acomodação, uma época de transição. Eu gosto sim de treinadores longevos, acho que isso é fundamental para todos nós. O Roger talvez tenha esse perfil no clube, o Filipão já teve esse perfil no clube, o Tite já teve esse perfil no clube, vários treinadores tiveram esse perfil no clube, o Renato teve esse perfil. Eu prefiro isso, 1000 vezes isso. A receita de cada clube para manter a longevidade, lamentavelmente, passa muito por uma avaliação de trabalho, passa por uma avaliação de resultados, passa por uma situação de conquistas, passa por uma série de coisas. Lamentavelmente, o futebol brasileiro, ele é muito volátil, ele é muito rápido e ele exige rapidamente resultados. Tem times que se montam basicamente para o ano,
Tem times que basicamente, tem clubes que nem base, nem formação dos jogadores têm. Então, esse processo é um processo que deveria ser muito mais vertical, ou seja, tudo que acontece na base deveria ser monitorado pelo time principal para organizar um processo de completo acompanhamento, não apenas na formação, mas no caráter, na capacidade de convivência social, na formação de personalidade, na formação de jogadores líderes, na formação de jogadores, vamos dizer assim, coletivos, que tem esse ambiente todo. Esses processos não são fáceis de fazer quando o campo não responde, quando os resultados não dão mais conta de satisfazer a torcida. É muito difícil isso. Eu estou falando pelo Grêmio, não estou falando pelos demais que desconheço. Mas o que é mandatório nessas questões, basicamente, é o campo, lamentavelmente. Às vezes, se sobrepõe uma situação de mudança por conta exatamente da ausência de resultados. O senhor citou um termo interessante, viuvez, causada pelo trabalho do Renato Gaúcho. Até por isso, o senhor nem pensou em trazer o Renato de volta para esse momento de reconstrução? Não, até sim. Mas a gente retomou o trabalho do início de 2015, quando a gente recém tinha assumido, ou seja, que o começo foi com o Filipão ficou 5 meses conosco, mas depois veio o Roger. Então nós vamos recomeçar um trabalho levando em conta que nesse momento a nossa necessidade muito mais de organização geral, de cultura tática e tudo mais. O Renato sempre vai ser lembrado, o Renato sempre vai ser um treinador que vai sempre ser pensado e estar no consciente coletivo de todos os gremistas, mas neste momento talvez não fosse. Logo em seguida aquilo que foi a sua saída no mês de março do ano passado, talvez não fosse a melhor opção para este momento do Grêmio. Para fechar com outro tema, presidente, Palmeiras perdeu para o Chelsea por 2-1 no Mundial, sendo que nos últimos 15 anos, 14 europeus conquistaram o torneio e só um sul-americano. O Grêmio também teve a chance dele em 2017 e perdeu para o Real por 1-0. O que o senhor enxerga dessa diferença entre o futebol que é praticado aqui do futebol que é praticado lá? É muita diferença, é muito um valor de futebol muito mais consistente, estruturas de futebol muito mais consistente também. É uma situação de avanço de estrutura no futebol europeu e principalmente também de formação de jogadores, de qualidade de jogadores, tudo isso acontece. E o Palmeiras foi brilhante, viu? O Palmeiras fez um enfrentamento bastante adequado, não é fácil ganhar do Chelsea, não. O Grêmio também fez um enfrentamento bastante forte com o Real Madrid, mas vamos reconhecer que o Real Madrid era a seleção do mundo naquele momento. Então, tecnicamente, a gente reconhece que fizemos um bom resultado perdendo de 1-0 a partir exatamente daquilo e valorizamos muito o vice-campeonato mundial naquela oportunidade. Então, a diferença está exatamente aí, nas estruturas, no poder econômico, na qualidade dos jogadores, na profissionalização total do futebol, que envolve também uma cultura de fazer futebol com jogadores e também comissões técnicas. É um processo bastante diferente dos nossos aqui. Nós temos, na verdade, muito a percorrer para chegar no nível europeu e essa é a verdade. E essa diferença se manifesta claramente, não apenas no futebol brasileiro, mas no futebol sul-americano de uma maneira geral. Esse Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, agradeço demais pela participação. Excelente tarde de terça-feira e até a próxima, presidente. Muito obrigado, um abraço a todos vocês.